Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa preparação. Convido a todos nesse momento para que serenemos os nossos corações, fechemos os nossos olhos, fiquemos numa posição confortável, que possamos nos concentrar nessa oportunidade bendita desse encontro, deste momento, onde podemos olhar para nós mesmos, nesse momento que nós temos toda a sustentação da espiritualidade. Vamos sentindo as nossas energias nas nossas células se transformando, se revigorando, se reenergizando. Vamos respirando profundamente e sentindo todo o amparo e sustentação da espiritualidade que está presente. Vamos saudando os nossos mentores individuais, companheiros, anjos da guarda, irmãos que estão conosco há muito tempo, nos dando auxílio, nos orientando, nos auxiliando nos momentos de necessidade, nos momentos que clamamos a ajuda do alto. Vamos sentindo a presença também dos irmãos deste trabalho do Espírita Soul, que estão conosco não só todos os domingos neste encontro, mas ao longo da semana, nos auxiliando nas reflexões do Evangelho, nas reflexões trazidas nos conteúdos postados. Vamos vendo todos nós conectados com uma grande malha, uma grande rede, em todos os lugares onde nós estamos. Nós vamos nos interligando através das boas energias, dos pensamentos em comum. Vamos também saudando os mentores de nossos lares, que nesse momento dão sustentação a nós, a nossa família, que estão sempre nos auxiliando neste que é o primeiro local de aprendizado, que é o nosso lar. E assim vamos abrindo as portas de nossa casa para que a espiritualidade, responsável pela limpeza, pela proteção e higienização de nossas casas, se faça presente. Vamos visualizando os índios Itaporãs, Protás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, esses irmãos que vão passando por todos os cômodos de nossa casa, retirando formas, pensamentos, miasmas, energias negativas, queimando tudo com suas velas, seus incensos, vão limpando todos os ambientes com suas ervas, permitindo a entrada só de energias positivas, coisas boas, purificando todos os ambientes. E assim a gente vai até a frente da nossa casa novamente e vamos saudando Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente de nossa casa, guardando, protegendo ao longo de toda essa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, nesse momento, nós vemos a nossa casa envolvida em muita luz. Ela é envolvida por uma proteção. No seu topo é hasteada uma bandeira e visualizamos um farol reluzente. E toda a espiritualidade nesse momento também. E aqueles irmãos interessados no Evangelho de hoje, na palavra, no aprendizado, que sejam bem-vindos a participarem conosco neste momento. Vamos nos ligando às falanges espirituais de professor Eurípides Barçanufo e também de Dr. Bezerra de Menezes. E vamos também sentindo a presença dos apóstolos e dos primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala, desses irmãos exemplos, na prática, na palavra, na dedicação ao Cristo,
na vivência do Evangelho, que possamos tomar os seus exemplos como vivências para as nossas vidas, desses irmãos tão próximos de nós e que puderam aproveitar de forma sábia a sua bendita oportunidade nessa encarnação. Vamos sentindo a presença de nossa Mãe Maria de Nazaré e o seu carinho, todo o seu acolhimento, todo o seu amor. Vai nos abraçando, nos consolando e vamos deixando nas mãos de Maria todas as nossas dores deste momento, todas as nossas angústias, tudo aquilo que nos aflige. Que tenhamos o coração mais sereno, mais calmo. E vamos nos ligando ao nosso Mestre e Irmão Jesus. E gratos ao Cristo por hoje estarmos reunidos em seu nome, para mais uma noite de aprendizado do seu Evangelho, que possamos absorver, que possamos vivenciar com o auxílio dos ensinamentos da doutrina espírita esses aprendizados, que possam nos transformar, que possam também dar um significado para a nossa encarnação, proveitosa e útil para nós e para nosso próximo. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais esse dia, por termos a nossa família, por termos o nosso lar, pelas oportunidades, por tudo que somos e por tudo que temos. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos início a mais um Evangelho no lar neste domingo. Que assim seja. E aí, pessoal? Todos bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Boa noite para quem chegou aí durante a nossa preparação, durante a nossa prece. Que bom, Muri. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma mais sucinta, né? De uma forma bem resumida. A gente já estudou bastante esse capítulo de forma bem destrinchada lá no início dos nossos evangelhos. Já faz bastante tempo. E hoje a gente vai dar uma pincelada com uma outra visão sobre esse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que faz parte do Evangelho de Mateus. E aí eu vou fazer a leitura para vocês dessa passagem. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas de modo nenhum passará da terra um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo está lá, né? Não vim destruir a lei.
E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Acredito que muitos de vocês, eu não vou falar de muitos de nós hoje, eu vou falar muitos de vocês porque eu acabei crescendo em berço espírita. Mas acredito que muitos de vocês têm uma trajetória religiosa, uma trajetória espiritualizada, né? Não necessariamente dentro do espiritismo. Tiveram outros berços, outras vertentes, né? Cresceram sobre outras filosofias. E aí, principalmente, essa questão é direcionada para vocês, né? Aqueles que foram católicos, aqueles que foram evangélicos, que são religiões um pouco mais distintas, principalmente no quesito pós-morte, né? Em relação ao espiritismo, porque se eu for trazer alguém que seguir alguma outra filosofia, vai ser mais semelhante, uma filosofia oriental, por exemplo, né? E eu queria saber de vocês qual foi ou qual é a reação que vocês tiveram ou ainda têm, as frases mais comuns que vocês já ouviram ou que vocês ainda ouvem de pessoas quando se fala no espiritismo. Então, por exemplo, vocês pertenciam a uma igreja e resolveram conhecer o espiritismo. O que se falava antes de você conhecer o espiritismo nessa igreja? O que se falava do espiritismo? Ah, é uma boa religião. Ah, não é uma boa religião. Ah, é uma coisa do demônio. Ah, é uma coisa de não sei o que. Lá você não deve ir. Lá faz ritual. Enfim, o que vocês ouviam? E vocês que hoje são espíritas, o que ainda ouvem das pessoas que têm ainda determinada ignorância do que é a doutrina espírita, né? Então, eu queria que vocês comentassem isso para a gente poder entender se existe fundamento ou não em algumas crenças que as pessoas têm sobre a doutrina espírita. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer uma questão bastante importante que é sobre o Velho Testamento, né? O Velho Testamento, ele é um documento de extrema importância para a nossa história, né? Relata a história de um povo, conta a sobrevivência desse povo, como que eles duraram aí por muito tempo durante um deserto, as suas famílias, as suas bases, né? E a questão religiosa, a questão do Deus único, ele querendo ou não faz parte dessa história, né? É um dos ingredientes. É um ingrediente muito importante, porque ele traz todo o norte da religião ocidental, mas ele é um desses ingredientes de tudo que aconteceu com aquelas criaturas. Assim como também é um ingrediente a questão da adoração, né, que se tinha nos deuses do Antigo Egito. Aquilo faz parte da história. Assim como se tinha dos deuses antigos romanos, aquilo faz parte daquela história, daquele povo. E assim como a história dos deuses gregos, que também faz parte daquele povo, né, de toda a sua história. Mas, em relação aos povos egípcios, em relação ao povo egípcio, né, em relação ao povo romano, em relação ao povo grego, fez parte da sua história. Não faz mais parte na vida contemporânea das pessoas que vivem nesses países, né? Imaginem só se ainda hoje na Grécia eles tivessem essa ideia politeísta de diversos deuses. Então teriam lá os fãs de Atenas, de Apolo, de Hermes, de Poseidon. E hoje em dia, qualquer indiferença nas culturas, elas são motivos de discussões e até de guerras, como a gente vê no Oriente Médio, né? Por conta de território, de crenças. Então imagina a Grécia, que não é um país muito grande, territorialmente falando, né? Tamanho às vezes de um estado brasileiro, que nem um Mato Grosso, um pouquinho menor se bobear. E esse país dividido em 10 grupos de fãs de deuses, querendo provar que o seu Deus
é melhor. Funcionaria nos dias de hoje? Não, né? Não funcionaria. Por isso que existe a evolução do pensamento. Mas tem gente que ainda vive, né, presa, trancada no seu passado espiritual. Para essas criaturas, as leis, as regras que elas viveram profundamente, né, em outras encarnações, em outras vidas, foi muito importante, foi muito marcante. E aí elas, querendo ou não, acabam ficando presas a esses ensinamentos, essas regras, essas leis, e elas não conseguem se desprender para progredir espiritualmente e moralmente. Então, eu vou pegar para Cristo hoje a cultura grega, porque eu tenho jogado um jogo que se passa na Grécia Antiga, então estou mais familiarizado. Então, por exemplo, um dos rituais que se tinha lá para Atena, era o sacrifício de um bode uma vez por ano na Acrópolis. Na Acrópole. Faz algum sentido isso hoje, nos mundos atuais, a gente fazer um sacrifício de um animal para um deus? Nenhum, né? Não tem cabimento. A gente já luta para não haver a morte dos animais, fazer a morte do animal para um sacrifício para um deus é mais incabível ainda dentro da nossa cultura. As sacerdotisas lá de Afrodite tinham outros rituais, tinham uns rituais de beleza. E aí elas usavam o quê? Azeite de oliva e mel. Chique, né? Faz algum sentido esse ritual religioso nos dias de hoje? Nenhum, né? Até porque o azeite hoje está o olho da cara. Sai mais barato a gente fazer uma harmonização facial do que comprar 1 litro de azeite de oliva. Então, brincadeiras à parte, são rituais que não fazem mais sentido nenhum nos nossos dias. Dá para perceber que isso não tem nada a ver mais com a nossa sociedade. Ficou no passado, fazia parte daquela cultura daquele povo. Nem os gregos hoje continuam fazendo isso. Por quê? Porque existe esse progresso moral, no caso do sacrifício do animal, né, de valorizar o ser inferior que é o animal, assim como também não ter sentido algum ficar se banhando no azeite e no mel para rejuvenescer. Por mais que nós sabemos que existam muitas propriedades nos elementos naturais, né, para nossa pele, para nossa saúde, mas não se usa. Até porque existe a ciência que vai lá e vai comprovar se existem as propriedades naqueles elementos naturais, né, para de fato fazer sentido. Então, é o uso da razão, a racionalidade através dos tempos. Então, a gente vai pensando, vai questionando e vai vendo se existe lógica, se tem sentido ou não. E aí a gente compreende que determinadas coisas não têm mais necessidade nenhuma. Mas infelizmente, como eu disse, ainda tem muita gente que vive presa a esses antigos hábitos, né? E quais podem ser os motivos que prendem essas pessoas a esses antigos hábitos? O comodismo é uma delas. O conforto. Ter também uma certeza bem vívida de que aquilo é a única verdade. Ter a confiança de que alguém diz que aquilo é a única verdade que existe. E aí que não existe nenhum outro caminho, só aquilo é a realidade. E aí qualquer outra coisa pode botar uma pulga atrás da orelha. Pode ficar desconfiado. Pode ter incerteza. Não vai dar certo. E aí muitas encarnações vivenciando essa crença pode criar na alma encarnada aquele antolho, né, que o cavalo usa e faz com que você não consiga expandir a visão no horizonte. Só enxergue aquilo que está muito bem cristalizado em si próprio, né? Provavelmente tem outros fatores também, né? Mas
esses já são alguns bastante perceptíveis. E qual que é o resultado disso? Algumas questões que a nossa sociedade que não cabem mais na nossa sociedade, assim como a das culturas greco-romanas, da cultura egípcia. Essas percepções vão levando equivocados, né? Vão levando as pessoas a um julgamento errôneo, a um preconceito que já não cabe mais nos nossos dias. E aí toda essa fé, toda essa boa vontade, ela fica limitada a essa crença limitante. E eu vou ver o que vocês estão comentando sobre isso. A Taliane comentou aqui no YouTube: não acreditam que existem vida após a morte na própria família. Foi uma das coisas que falaram no caso da família dela, né? Como se os espíritos fossem algo que fizessem mal pra gente. Isso é algo muito comum, muito comum. Ah, que bom que você tá aqui também, Muri. Mais um dia de evangelho, né, Edna? A base da Rosana foi bem católica. Aí a Cláudia comentou que falavam que eram coisas do diabo. Na casa da Alane, tinha uma vertente, né, meio espírita, meio católica por conta do pai e da mãe, mas já ouviu muito que o espiritismo era coisa do capeta, que não é coisa de Deus, a Paula comentando. Infelizmente eu ouvi muito essa frase de amigos católicos, porque ela era católica também. A Cíntia teve uma base católica por muito tempo e agora com 21 anos de doutrina. Bastante tempo, hein? 28 na católica e 21 de doutrina espírita. Você tem bastante base evangélica aí, hein, Cíntia? O pai dela não aceitou bem quando ela optou pela vertente no espiritismo, né? Ela cita aqui: vem com os olhos atravessados. A Michelle: o que mais ouvia era que não morria e nascia de novo e que isso era uma enganação. Já ouvi também muito sobre isso, comentou a Alane. Família de origem católica da Cris, não se falava muito sobre espiritismo. Quando frequentou a igreja evangélica, aí sim havia muito preconceito, como algo abominável para Deus. Cris, hoje escuto que todas as minhas provações são porque sigo a doutrina espírita. é trocar o céu e o inferno católico pelo espírita. Não pode ir por esse caminho muito, não. Aí a Rosana: minha mãe ainda hoje não aceita muito a ideia do espiritismo, porque ela desconhece. No entanto, já fez muitas visitas para ajudar nas atividades do Lar dos Idosos, que é no centro espírita que ela frequentava. Que bacana. E a Rosana: a Alane: me identifiquei com o espiritismo quando tinha mais ou menos 11 anos. Minha tia e minha mãe fizeram o evangelho no lar na minha casa nessa época. No fundo, eu sempre acreditei na vida após a morte. E se intensificou mais quando eu li Violetas na Janela. Que bacana, Alane. Então, assim, vocês trouxeram vários relatos. Por que existe esses comentários pejorativos em relação à doutrina espírita? Por desconhecimento, por ignorância. Na maioria das vezes é porque alguém falou. Então, e quando fala para a pessoa ter o medo nascido nela, né? Olha, não vai lá que acontece isso, é coisa ruim. A hora que estimula o medo dentro da criatura, aí que ela não quer nem saber mesmo. É melhor ouvir do que os outros estão falando, que eu confio. Talvez ele já tenha ido, já tenha visitado alguma coisa, já conheço, já pode falar e eu vou na onda. E por puro desconhecimento, por pura ignorância, acaba tendo esses preconceitos. Estava inclusive conversando com uma pessoa ontem. Ela é de base evangélica e a gente estava conversando. A filha dela tem bastante interesse em conhecer a Umbanda. Não sei se é a Umbanda ou o Candomblé, eu não sei exatamente, porque ela também ela desconhece, porque para ela é tudo espiritismo. E olha como enviesa a percepção das criaturas, né? Como deturpa a visão das criaturas. Então ela desconhece, na visão dela tá tudo no mesmo balaio e é tudo ruim. Sendo que nenhuma delas é ruim, né? Todas elas são fés que levam,
que direcionam para o bem, e cada uma com seus hábitos, algumas com seus rituais, mas são fés distintas, né? São filosofias distintas. Então, é muito do desconhecimento mesmo, muito da ignorância, muito de essa questão de vivermos, se a gente for pensar, há quantos anos tem a história do Velho Testamento de Moisés lá no deserto? Mais de 4.000 anos. Então, assim, se vivemos naquela época, se vivemos naquele povo, as pessoas que viveram naquele povo, aquilo está enraizado desde aquela época. Depois veio o cristianismo muito forte. Hoje a gente tem o protestantismo muito forte também. Então, como a religião foi manipulada pelo homem e que vai tocar aquela criatura, é como ela vai se sentir bem. E isso é complicado, porque nem sempre vai ter uma visão de fato real. Pode ter uma visão completamente equivocada, completamente errada daquela filosofia, daquela fé. Então, os comentários de vocês acabam provando, né, essa limitação que as pessoas se colocam. Muitos desses irmãos acabam usando o Velho Testamento, colocam lá debaixo do braço e vão ficar pregando até os dias de hoje, valorizando muito mais o Velho Testamento, valorizando muito mais as leis mosaicas, valorizando muito mais as profecias do que Jesus algumas vezes. E Jesus acaba sendo esquecido. O Velho Testamento, como eu falei, ele tem um valor histórico riquíssimo. E ele é incrível quando a gente estuda ele utilizando a razão, utilizando a fé raciocinada. E a gente já tem isso desde o período iluminista, né? Não é de agora. Não é porque o Espiritismo apareceu, vamos dar uma... Não. Isso já vem trazendo visões. O próprio Jesus já trazia o que de fato, ali naquele Velho Testamento, na Torá, era o que era aproveitável e o que não era. E é muito claro essa separação. Porque nele tem dois tipos de leis, né? As leis divinas, que são as recebidas no Monte Sinai por Moisés, e tem as leis mosaicas, que são as leis que o legislador Moisés foi criando para nortear, para guiar, para disciplinar aquelas criaturas que ficaram décadas no deserto. Então, imagina só botar ordem naquela bagunça, a gente não tem nem ideia de quantas pessoas eram. Moisés precisava criar inúmeras regras para tentar manter aquele povo na linha. Então, como não tinha, imagina, eram peregrinos no deserto. Não existia uma prisão. Onde você vai prender um infrator? Alguém cometia um crime. Como que ele fazia? Não tinha como prender. Cria uma lei. Olho por olho, dente por dente. Então, não tem como prender, o cara vai ser penalizado de um outro jeito. Se ele roubou, vão cortar uma mão. Era a forma que Moisés tinha para disciplinar aquelas pessoas. Faz sentido hoje em dia? Não faz. Mas ainda assim, sem sentido algum, na nossa sociedade, algumas pessoas ainda vivenciam essa filosofia em suas vidas. Ah, cometeu um crime, tem que morrer. Dependendo do crime hediondo, né? As coisas parece que não mudaram dentro da visão de algumas pessoas na sociedade. A sociedade tem leis. A sociedade tem uma justiça. Pode não funcionar direito, mas ela tem uma justiça. Mas as pessoas, elas querendo ou não, querem fazer a sua própria justiça. Quando Jesus chega e diz que eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la, ele traz a centelha da razão. Ele
quer mostrar para aquele povo que ainda não entendia o que era o perdão. Como que eu vou perdoar alguém? Não, é olho por olho, dente por dente. E Jesus vem, meu amigo, não é isso. A gente tem que perdoar o irmão. A gente tem que olhar para aquela criatura que tem uma falta com compaixão. Nós temos que auxiliá-la a retomar o caminho dela, o caminho da sua evolução. Porque Deus não abandona ninguém. Então, Jesus acaba reforçando os 10 mandamentos, que são as leis de Deus, através do olhar do amor, através do respeito, através do amar ao próximo. Se as leis mosaicas fossem de fato relevantes, ele também teria falado delas, né? Mas não, ela só servia para aquele povo, lá atrás, antes dele. Então ele chegou, isso não funciona mais, gente. O que funciona é essa parte aqui. Ela é importante. E a partir dela eu vou destrinchar outros caminhos para vocês. E assim como os rituais gregos, romanos, egípcios só serviam para aquela época, essas leis, esses hábitos também só serviam para o povo hebreu naquela época. E fazendo-se cumprir, né, toda a questão dos profetas que anunciaram o Messias, Jesus estava lá. Fez a parte, né, olha, prometeram e eu vim. Cheguei aqui. Se eles quiseram olhar para Jesus com o olhar do Messias ou não, aí são outros 500. E Jesus anunciou, olha, meu amigo, aqui é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chega ao Pai através de mim. Esse é o lema de Jesus. Esse é o caminho, o norte que Jesus traz para que aquelas criaturas naquele momento, ou a partir daquele momento, absorvam essas leis mosaicas e os ensinamentos do Cristo em cima dessas leis. Então Jesus ensinou a amar ao próximo, que é algo que nós temos uma série de dificuldades até os dias atuais. Mas quando a gente cumpre essa função do amar ao próximo, a gente de fato não vai estar se aproximando de Deus. Jesus ensinou a perdoar, a se reconciliar na prece do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas. Não tem isso? Assim como perdoamos a quem nos ofende. A gente não fala isso? Se o Pai tem essa coisa sublime do perdão para conosco, por que nós não vamos perdoar os nossos irmãos? Jesus colocou a humanidade para que elas entendam, né? Colocou para que eles entendessem toda a questão da vaidade, toda a questão do orgulho, colocou no bolso aquilo lá, porque ele ensinou a servir. Jesus ensinou que nós temos que estar a serviço do próximo. E o que mais próximo de Deus tem isso, que é um grande Criador, que nos oferece todos os elementos naturais que nós precisamos para sobreviver. Então, tem essa questão também, né, dessa proximidade. Jesus ensinou a não julgar, a compreender, a ter compaixão. Como eu falei, Deus não abandona os seus filhos. Por que nós vamos julgar os demais pelos atos? Por que não vamos oferecer uma chance de reparação, sendo que nós recebemos essa oportunidade todos os dias? Então Jesus nos ensinou a viver com transparência, com honestidade, dizendo sim, sim, não, não. Agora é hora disso. Agora não. Isso me pertence. Isso não me pertence. Sem fingimentos, sem falsidades, sendo íntegros uns para com os outros. E sendo íntegros uns para com os outros, nós estaremos sendo honestos para com Deus também. É aquela história, né? Na frente das câmeras eu sou uma pessoa.
A hora que não tem mais câmera, eu me transformo numa outra pessoa. Não é a vida não é esse Big Brother, né? A espiritualidade está sempre nos acompanhando. Não tem um momento onde a gente não... deixa eu fazer um negócio aqui meio ilícito. Ninguém está vendo. A sua consciência estará lá. Então vejam quantas coisas maravilhosas a gente pode viver, quantas coisas maravilhosas nos aproximam de Deus. São as coisas que nos deixam leve. São as coisas que não só nos aproximam de Deus, mas também nos aproximam de toda a espiritualidade. Então, para que a gente vai viver um monte de regra e de lei que não faz parte mais da nossa sociedade, que servem apenas para nos dividir, servem apenas para nos desunir, servem apenas para criar uma desarmonia em nossa família, serve para restringir a nossa liberdade, serve para impedir a nossa compreensão e nos limitar a um conhecimento de um passado distante. Não existem dois testamentos, assim como não existem também duas leis. Se uma via tem um radar e lá na placa está escrito 60 km por hora, não existe uma exceção aos sábados e aos domingos para que você possa correr mais do que os 60 por hora e o radar não te pegue. É 60 por hora a qualquer dia da semana, em qualquer horário. Passou daquilo, você vai ser penalizado. A multa também faz parte das leis, né? De trânsito. Então, assim como Jesus, hoje é a única validade moral para nos dar um sentido, assim como para nos trazer qual é o verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Como que nós devemos entender, como que nós devemos nos comportar em relação também às pessoas que desconhecem as nossas escolhas, as nossas opiniões e, acima de tudo, né, viver com Jesus no coração. E vivendo com Jesus no coração, a gente vai estar sempre pautado no bem. A gente vai estar sempre pautado no melhor do seu evangelho. A gente vai estar sempre pautado e escoltado por Deus, por toda a espiritualidade. Então, esse é o conteúdo de hoje. Não vim destruir a lei. Cumpri-la. E a Rosana comentou aqui, tem um livro muito interessante sobre as várias manifestações da fé, da Cissa Guimarães, Viver com Fé. Pessoas que superaram suas dores através da fé. A autora foi uma dessas pessoas. Obrigado pela dica aí, Rosana. Quiserem anotar. Aí o Serginho, sendo que Deus não deixou a religião, e sim Jesus trouxe os ensinamentos. Pois é. Hoje, infelizmente, o Jorge comentando, existe ainda a pena de morte. Quem tem direito de tirar a vida de alguém. Infelizmente, né, Jorge? A pena de morte existe em alguns países. Qualquer penalidade que restrinja a vida, ela é contra as leis de Deus, né? A gente estuda isso no Livro dos Espíritos. Aí a Cíntia, ao ler tais textos, precisamos retirar o espírito da letra, perfeito, e interpretar adaptando ao nosso tempo. É exatamente isso, Cíntia, perfeito. Pegaram a dica? Pegaram a mensagem de hoje? Vamos então para as nossas vibrações, para o nosso encerramento. E então nesse momento vamos fechando os nossos olhos mais uma vez. Vamos elevando e sentindo toda a presença da espiritualidade nos dando a sustentação no Evangelho desta noite.
Vamos sentindo as boas energias, os bons fluidos nos envolverem nesse momento. E vamos oferecendo, sentindo sair de nosso corpo, através da palma das nossas mãos, através do topo das nossas cabeças, todos esses bons fluidos, direcionando nas mãos da espiritualidade que nos acompanha. Ela vai coletando nesse momento todas essas boas vibrações emanadas por cada um. Vai centralizando, juntando e emanando para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, por aqueles que vivem conflitos, vivem a fome, vivem a miséria, vivem os desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por esse país abençoado que nos acolhe, por todo o povo brasileiro, pelos seus dirigentes. Vibremos as pessoas que estão nas ruas, abandonadas, perdidas nos vícios. Vibremos as crianças nos orfanatos. Vibremos aos encarcerados nas prisões, as pessoas que sofrem violências em seus lares, aquelas que estão acamadas. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde, aos enfermos nas UTIs. Que todas essas vibrações possam alcançar também os nomes colocados para vibração. Que cada um de nós também possa, nesse momento, pensar em alguém que esteja necessitando dessas vibrações. Vamos mentalizando ela, recebendo essas bênçãos do alto neste momento, que possam lhe auxiliar no refazimento da saúde física, da saúde espiritual. Vamos sentindo a presença das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, fluidificando as nossas águas, colocando nelas os fluidos necessários para as nossas necessidades. Vibremos também e vamos pedindo para que essas equipes cuidem de nós durante o nosso descanso, cuidem do nosso corpo, que as nossas energias possam ser restauradas. E vamos deixando uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. Vamos então pedindo ao Pai que nos acolha, que nos envolva, que nos proteja ao longo dessa semana, nos livrando de todo e qualquer mal, e que todos nós possamos fazer a nossa parte, mantendo essa proteção através dos nossos bons pensamentos, das boas palavras, das nossas boas ações. E vamos encerrando dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado
o Evangelho da noite de hoje. É isso, gente. Muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Que possamos nos encontrar firmes e fortes para o próximo Evangelho no próximo domingo. Tá bom? Beijo no coração de todos. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela interação, pelos comentários. Nos vemos na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.